Doutor Cleiton, doutora Adriana, bom dia, bem-vindos, viu? Bom dia Anderson, bom dia André, bom dia também todo o pessoal do ABC em Off. Estamos aqui no escritório, ontem a gente acompanhou a Alesp também e a gente também virou à noite, estamos cansados aqui. E hoje fizemos aqui no escritório. Legal, bom dia doutora Adriana. Bom dia, falando em conexão, né? Hoje vocês daí, nós daqui, né? Vamos lá, bom dia para vocês. Aliás, o tema vem a calhar, né? A gente tinha até conversado semana passada, ontem, dia 15, foi o dia do consumidor. E claro, sempre tem dúvidas ainda, o que é direito, o que é dever do consumidor. Mas quero começar até brincando, Dr. Cleiton. O senhor passou, sentiu na pele ontem, e nós também, profissionais da imprensa, a fila quilométrica na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem não conseguiu entrar na Alesp, pode reclamar com o Código de Defesa do Consumidor ou não, hein, Dr. Cleiton? Deve reclamar. Aliás, deve reclamar direto com o seu deputado, que convidou e não proporcionou condição adequada para entrar, né? Agora, só pegando um ganchinho, Leandro, eu não vi o Anderson lá, viu? Eu vi você, vi a Andréia, agora o Anderson parece que ele estava viajando, né? Ele estava na praia, não é isso? Não, a gente combinou, viu, Dr. Cleiton, que o Anderson ia dar o suporte em casa, porque era muito material. Então, a Andréia e eu... Alguém tem que cuidar da lojinha. Andréia e eu éramos as pontas de lança e o Anderson ficava ali na retaguarda para não tomar nenhum contra-ataque, entendeu? Então, o Anderson e eu escapamos, né, dessa fila gigante, né? O Anderson e eu escapamos dessa fila gigante, né? É isso, é isso. Agora, doutora Adriana, quero pegar inclusive esse gancho. Existe, e ainda no consumidor muitas vezes isso não é muito palpável. Existe lei, existe código que defende, que estabelece ali normativas para o consumidor, mas por que o consumidor ainda não usa como deveria usar, hein, doutora Adriana? É desconhecimento? Então, Leandro, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que ele é de 1990, olha só. Na época era super vanguardista, né? Hoje ele já está um pouco defasado. Aí a gente tem também o Marco da Internet, que é 2014, e depois ainda a LGPD. Então a gente tem uma série de leis que regulam os direitos do consumidor. Né? E tem o PROCON também, que é um órgão super importante que o consumidor ele pode se precaver fazendo perguntas e também fazendo denúncias no PROCON também. Então tem uma série de leis que cuidam desse tipo de atividade, né? Dessa relação de consumo. Então o consumidor tem que estar sempre atento, procurar informação, que ela existe, a legislação hoje ela é vasta nesse assunto. Pegando um gancho aqui também, Leandro, eu acho que o consumidor ele também tem que utilizar de alguns mecanismos que estão aí à disposição dele. Reclame aqui, antes de fazer uma compra, vai no Reclame Aqui, veja se a empresa ou aquela prestadora de serviço está bem ranqueado no grupo, no Google. Faz uma pesquisa online, veja as manifestações que tem sobre aquela empresa, sobre aquele produto, sobre aquela prestação de serviço, antes de tomar nenhuma decisão de compra. O que você falou é muito importante. O poder de decisão está no poder de informação. A informação tem que ser antes da decisão para o consumidor não ser ludibriado, né? A gente sempre brinca aqui no escritório que todo dia acorda um espertalhão querendo passar a perna num alguém de boa intenção, né? Num consumidor de boa intenção. Então fica atento, pega a informação antes. Esses órgãos que a doutora Adriana falou são muito importantes, mas as redes sociais são vastas de informação. O Tribunal de Justiça também, gente, é público, né? Então você consegue fazer uma consulta no Tribunal de Justiça com o nome, o CNPJ da empresa, você consegue descobrir ali se tem alguma ação judicial contra essa empresa ou não. Então isso também é um dado importante. Agora, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, ou o doutor quem achar mais conveniente responder. Aí o consumidor não consegue resolver sua ação, o seu problema, ele vai ao PROCON, que tem só uma função de intermediar, não consegue resolver. Aí ele vai no pequenas causas, dependendo do valor do dano, e aí também não consegue resolver, porque também é um órgão de intermediação. Cabe a ele, nesse caso, e só na justiça comum. Aí a minha pergunta é, se a empresa não foi penalizada no PROCON, nem pelo órgão de pequenas causas,
E se esse consumidor não tiver acesso a um advogado, ficou elas branco? André, é importante a gente fazer uma distinção aí. O PROCON, concordo contigo, é um órgão que ele vai ajudar e vai intermediar a questão entre o consumidor e o fornecedor de produto ou de serviço. Agora a questão é, se o consumidor entrar direto no juizado, não é só um órgão de conciliação. Tem juiz togado, tem advogado ou não. Se não tiver um advogado contratado, a própria justiça fornece um profissional e a decisão que ali é tomada, ela faz coisa julgada, que a gente chama entre as partes. O que ali for decidido vira lei entre as partes. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o consumidor ele se serve do juizado, porque em tese não precisa de advogado de fato para você fazer reclamação. Todavia, tem que ficar atento, porque quando o processo ele demanda provas, ele demanda uma questão mais complexa, se ele vai sozinho no juizado, pode ser que a decisão lhe seja desfavorável. Então tem que tomar cuidado, porque não é porque depois que o juiz decide no juizado, não dá para entrar com uma ação judicial depois. O juizado é um órgão do Poder Judiciário, diferentemente do PROCON. O PROCON é um órgão administrativo. O juizado de pequenas causas, ele já é um órgão do Poder Judiciário. Já tem força de prova e força de execução. Então, essa semana, inclusive, no nosso ABC Off News, nós entrevistamos a diretora do PROCON de Santo André e ela falava sobre a quantidade de reclamações recebidas, mas também uma quantidade significativa de solução, né? Porque quando você coloca frente a frente, você acaba colocando um grau de constrangimento para a empresa e ela acaba resolvendo. Eu estava até brincando outro dia que eu aprendi na Rádio Bandeirantes, no Boca do Trombone, no Pulo do Gato, que empresa boa resolve o problema. Então, empresa boa, todas as empresas têm problema. Quando aparece o problema, quem empurra com a barriga não é uma boa empresa. As boas empresas, via de regra, resolvem o problema. Mas eu queria tocar no ponto do dia a dia, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm, como disse bem o Dr. Clayton, o conhecimento da lei. Não sabem o que está do lado delas. Então eu vou comprar um equipamento eletrônico. Esse equipamento eletrônico vem com defeito. Eu posso devolver? Qual é o prazo para isso? Qual é o procedimento para isso? A empresa é obrigada a receber esse equipamento com defeito e me dar um novo sem defeito nenhum? Como é que funciona isso, gente? Olha, depende. De qualquer forma, o produto com defeito, você pode exigir a devolução. Eles têm 30 dias para realizar o conserto. Isso de bens que não são duráveis, né? E depois disso, se a empresa não consertar o produto, você pode exigir a devolução do seu dinheiro, tá? Isso é se a compra é feita fisicamente. Agora, compras pela internet, você tem o direito de devolver o produto sem dizer qual é o motivo. Se você não gostou, ou se ele está com defeito, aí você tem 7 dias do recebimento do produto ou da realização do serviço para se arrepender. Então, chama pelo Código Defesa do Consumidor de direito de arrependimento. Então, tem essas duas questões. Agora, produto com defeito, ele tem que ser trocado, ele tem que ser consertado no prazo de 30 dias. E a partir daquela data do conserto, abre um novo prazo para o consumidor, porque ele tem que aferir se o que foi consertado de fato foi, e se a prestação de serviço que foi também arrumada, retificada, também foi eficaz. Muito bem. Agora, deixa eu só aproveitar esse gancho também, Dr. Clayton, doutora Adriana, na prática, né? Porque falta muito daquela cultura também da busca pelo direito do consumidor, e quem é lesado muitas vezes não procura porque não sabe qual é o caminho. Quem está nos acompanhando agora teve o seu direito lesado. Qual é o caminho? Qual é o procedimento? Pode falar. Ele pode ir no PROCON, né? E ele pode também fazer uma reclamação, um órgão como eu Reclame Aqui, que a questão qual é? Hoje a publicidade negativa também faz muito efeito nas empresas. Então, a partir do momento que você torna público que a empresa não solucionou o seu problema, é um caminho também para a resolução, né? E recentemente, até eu vou dar um exemplo aqui, meus pais tiveram que cancelar uma viagem por motivo de doença e tiveram um certo problema para conseguir a devolução desse valor. E depois de muito tempo, foi no Reclame Aqui, a gente já estava preparando a ação judicial
fazendo contato com vários órgãos, eles conseguiram receber de uma forma amigável. Então é importante, é muito importante, hoje os meios de comunicação eles ajudam o consumidor a solucionar. Uma vez não solucionado, qual que é a orientação? A orientação é sempre procurar um advogado. Por quê? Porque ele até indica, ele vai saber, olha, esse caso você consegue entrar no juizado ou é mais complexo. Casos que precisam de provas, por exemplo, de perícia técnica, não é recomendado ir no juizado, porque o juizado não tem um aparato técnico para resolver essa questão. Daí é muito importante que ele vá na justiça comum, que a gente chama, para buscar o seu direito. Deixa eu pegar só um gancho que o Anderson tocou num assunto que é importante, né? Empresa séria é aquela que corrige, né? As empresas, elas não são blindadas. Nós temos aqui no escritório a ISO 9001. A ISO 9001 para nós é um certificado, é um selo de certificado que nós prestamos um serviço com uma qualidade internacional. Mas isso faz com que a gente não cometa erros? Não, é impossível. Qualquer atividade que está relacionada com o humano implica em cometimento de erros, né? Mas aqui nós estamos preocupados em corrigir os erros que nós eventualmente cometemos. A ideia, obviamente, é ter um balizador para que não haja erro. Mas se há erro, tem que ter um plano de ação para corrigir todos os erros aí e impedir a reincidência desses erros. O que eu faria como consumidor num caso de abuso do direito do consumidor, enfim? Eu iria para as redes sociais, eu falaria para a empresa, eu entraria no chat, eu falaria com a ouvidoria, eu conversaria com a parte de atendimento a cliente. Tudo isso a gente dá muito trabalho, a gente sabe disso. É realmente um exercício grande, mas é um exercício da cidadania, e para criar essa cultura, a gente precisa aqui no Brasil criar essa cultura de que o consumidor tem muito direito e ele tem que saber exercer o seu direito. Ele pode exercer o direito? Pode. Ele pode contratar um escritório de advocacia especializado? Pode. Ele precisa fazer isso para não deixar com que todos esses equívocos cometidos por empresas que são sérias passem incólume. Isso não pode. A gente está sempre vendo aí promoções, propagandas, agora entra Páscoa, depois vem Natal, aí vem Black Friday, aí você confunde Black Friday com Black Fraud, o que está acontecendo? A gente precisa agir. Metade do dobro, né, doutor Cleiton? Pois é, metade do dobro. Então, assim, a gente precisa se proteger, a gente precisa agir. Importante esse gancho que o Dr. Cleiton passou. As empresas do e-commerce, elas são obrigadas a indicar, destacar CNPJ, nome da empresa física, os produtos. A legislação obriga essas empresas a fazer isso. Então o consumidor tem que ficar atento também. Quando ele vai fazer uma compra pela internet, ele tem que certificar que a empresa é séria. E o mínimo é você saber de quem você está comprando. Então tem que olhar ali se tem o nome dessa loja, se tem endereço físico. Eles são obrigados a colocar um serviço de atendimento para facilitar o contato do consumidor com a empresa. Então tem uma série de proteções que o consumidor tem que estar atento e buscar o seu direito sempre, gente, de forma rápida, porque a gente vê que tem muita empresa que ela monta uma loja e-commerce, vende alguns produtos e dali a pouco ela sai do mercado e fica difícil de localizar. Então é importante, consumidor sempre atento. Perfeito. E, gente, quem tiver mais dúvida pode mandar aqui pra gente pelo inbox, no Facebook, no YouTube, no Instagram do ABC em Off, também no escritório Dr. Cleiton Casal, também para tirar dúvidas importantes. Nessa semana é temática do direito do consumidor e é prestação de serviço na veia, como a gente costuma dizer. O relógio é implacável aqui, Dr. Cleiton, doutora Adriana, obrigado, show de bola, parabéns aí pelo estúdio auxiliar aí, quando precisar do ABC em Off aí, vamos fazer aí também, estão convidados. Abraço, até a próxima, gente. Aqui é a casa de vocês também, obrigado, tchau, um abraço. bom dia pra vocês. Tchau, gente, até a Felicidades. próxima, legal. Obrigado. Danilo Mesquita, hoje literalmente conexão jurídica, conectados ao escritório do Dr. Cleiton,